Saturno e Netuno entram no grau zero de Áries. Bem, a conjunção de Saturno e Netuno não é tão rara assim, uma vez que acontece a cada 35, 36 anos mais ou menos. Mas no grau zero de Áries, exatamente no ponto vernal, que também é conhecido como o ponto que define o início de ciclo, o início da contagem do tempo cósmico, o ano novo, exatamente nesse momento em que o planeta do tempo, Saturno, o planeta das estruturas, se encontra com Netuno, que é o inconsciente, o profundo, o transcendente, e juntam suas cargas simbólicas no grau zero, a gente está falando de uma nova fase, de um novo momento de consciência e de estrutura política, social, psíquica para a humanidade. Então, é um momento de ineditismo. E você que está vendo esse vídeo, eu estou gravando no dia 9 de fevereiro de 26. Você que está vendo esse vídeo certamente já viu notícias, já viu o ineditismo acontecer aí nos noticiários. E falando em ineditismo, de um novo, novidade, nós do Anima Astra, eu, Tomás Araguchi, Naira Fistner, vamos começar uma nova fase do projeto da Anima Astra. Você que está chegando aqui, caiu de paraquedas, Anima Astra é esse projeto idealizado por nós que tem como princípio divulgar o conhecimento astrológico, mas não só isso, o conhecimento arcano. Então, eu sou astrólogo, terapeuta junguiano, e o meu propósito, além de atender com o olhar do terapeuta, todos aqueles que querem conhecer a sua carga simbólica, conhecer os seus contratos encarnacionais ou os karmas da sua encarnação, potencialidade, seja positiva, seja negativa, da vida. Além disso, a gente também faz atendimentos terapêuticos para tratar esses desequilíbrios, esses complexos, essas tensões internas, né? A minha esposa, a Naira, é naturóloga e junto com aromaterapia, junto com terapia floral, astrovibracional, e daqui a pouco ela vai falar, em outro vídeo ela vai falar e vai se apresentar, nós completamos esse leque que se apresenta através da Anima Astra. Existem outros atendimentos que a gente faz e vamos conversar um pouquinho sobre isso nos próximos vídeos. Só que, influenciados por essa conjunção de Saturno e Netuno, a gente sabe que o novo nos espera. A novidade nos espera, e não apenas a mim ou a ela, nos espera como sociedade, espera cada um de vocês. Então, o quanto nós, como sociedade, mas também o quanto nós, individualmente, estamos preparados para viver o novo. Porque é aquilo. Tem algumas conjunções astrológicas em que ou você vai ou racha. E talvez estejamos falando de uma dessas. Por isso, para começar essa nova fase, nada mais justo do que me apresentar. Porque eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo me conhece como astrólogo. Mas mesmo assim é uma posição um pouco, eu admito, desequilibrada, porque eu, no momento do atendimento, vejo o mapa astral da pessoa, acabo vendo tudo ou quase tudo da pessoa, seus traumas, suas dificuldades, seus medos, seus anseios, sonhos, desejos. E quase sempre, muitas das vezes, acabo criando uma grande amizade com aquela pessoa, mas não necessariamente ele ou ela vai saber na mesma proporção sobre mim, porque não está vendo o meu mapa. Então, esse é o momento de falar um pouquinho quem eu sou, porque antes de ser o astrólogo, o Tomás Araguchi também é o escritor, o engenheiro, o terapeuta junguiano, o artista plástico. Nesse caso, o artista plástico já está aposentado, muito tempo não pinta nada, então eu acho que não vai ser com aquela beleza como já foi. Mas tem um ser humano integral, um ser humano que
busca conhecer as próprias sombras, o ser humano que está em um caminho de se individuar como todos, mas pelo menos busca. Eu sei que pode ser alguns termos estranhos, e vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Eu, como terapeuta junguiano, amo falar sobre esse processo psíquico de autoconhecimento, tá? Mas sem mais delongas, que o tempo passa. Quem é o Tomás Haraguchi? Bem, gente, eu acredito que de informação relevante começa com 9 anos, quando eu tive uma EQM. O que é uma EQM? Uma experiência de quase morte. É aqueles casos que talvez vocês já tenham visto em documentários, em que a pessoa passa por alguma situação traumática, geralmente, fisicamente, o corpo morre, mas a consciência não. É a pessoa reanimada e, quando acorda, volta lembrando de algo transcendente. Foi isso que aconteceu comigo em um acidente de carro, né? Eu fui para o outro lado, minha consciência foi para esse ponto além do tempo e do espaço, um lugar incrível. E eu vou dizer que é difícil pôr em palavras, né? E na época, quando eu falava para os meus pais o que aconteceu, eles me deram um conselho muito sábio: não fale para tanta gente, porque isso pode assustar. Nem todo mundo está preparado para conversar sobre essa experiência. E por muitos anos foi um segredo, algo que eu relatava só para as pessoas mais próximas e às vezes nem para mais próximas. Eu sei que, independente de ter acontecido apenas uma vez, com 9 anos de idade, que pode parecer bem distante, essa experiência me marcou para sempre. Alguns anos depois, com 15 anos, eu entrei no yoga e vi ali uma oportunidade de talvez repetir essa experiência. E naquela altura eu não estava consciente de que eu estava querendo repetir aquela experiência. Eu buscava essa pulsão por repetir uma das experiências mais fortes. Eu não tinha essa consciência, é algo que veio depois. Mas no fundo, eu estava influenciado por aquilo, sim. Eu sei que a EQM, ela traz uma mudança de percepção e de consciência tão grande que eu nunca mais consegui me enquadrar em nenhuma religião, nenhum segmento espiritual, tampouco filosófico, porque não bastava, nunca mais bastou ouvir alguém que acha o que está do outro lado. Eu queria conhecer pessoas que viveram o mesmo que eu, que foram lá nesse outro lado, que chegaram nesse estado de ser. E a menos que eu morresse novamente, eu não conseguiria repetir essa experiência. Então, eu sabia que era quase impossível. Por quê? Eu vou ter outra sorte, entre aspas, de morrer e poder voltar para contar a história, ou vou de vez, né? O ponto é que o yoga, ele trouxe uma visão, a prática de pranayama, várias técnicas de meditação profunda, traziam esses insights, esses vislumbres desse transcendente. E por 15 anos eu pratiquei diversas linhas de yoga, mas nesse meio tempo também conheci o xamanismo, né, os enteógenos, como por exemplo a ayahuasca, psilocibina, wachuma, peyote, qual outra? Sananga, né, que abriram muito a forma de ver o mundo, e algumas delas, sim, me trouxeram uma experiência muito parecida. Mas, como falam, né, o objetivo não é o destino, mas a trajetória. O conjunto de experiências que me levaram a, a alcançar esse possível estado de compreensão que, depois de tanto tempo, vai ficando cada vez mais distante, né? Eu sei que foi esse caminho que me levou até aos mitos, né? E foi assim que eu comecei a escrever, mergulhando em muitas das mitologias, e logo
acabei parando em quem? Em Carl Gustav Jung e em um momento muito próximo na astrologia. E quando eu fui ver, já estava mergulhado no hermetismo, no ocultismo e em várias vertentes do esoterismo ocidental. Então, esse é um pouquinho, né? Um pouquinho do Tomás Haraguchi, que em determinado momento acabou se formando como engenheiro, porque sempre teve muito pé no chão, apesar de tudo que eu estou falando aqui, sempre teve muito pé no chão, sempre quis ter muita certeza. E claro que os caminhos que acabou adotando ao longo da vida sempre tiveram esse pé atrás também, de criticar, de ver que, opa, isso não é bem assim. Eu não vou acreditar nisso porque ele está falando, mas eu preciso viver, eu preciso passar pela experiência para saber. Então, esse que gosta de ter a certeza virou um engenheiro, né, e atuou na engenharia por 14 anos. E por isso acaba tendo uma vida dupla, porque em muitos momentos formalmente era um engenheiro, mas quando chega em casa e começa a ler, começa a pesquisar, está sempre lendo sobre o transcendente. Até que, depois de passar por muitas experiências, e seria injustiça eu citar uma ou outra pessoa e esquecer tantos, porque essa jornada tem tantas pessoas especiais, mas tem duas pessoas que eu gostaria de dedicar esse primeiro vídeo. Primeiro porque são pessoas que eu tenho uma gratidão gigante e também porque já não estão entre nós. Uma delas é o Fernando. Há 10 anos atrás eu conheci o Fernando. E o Fernando, né, eu conheci em um curso de expansão de consciência, de viagem astral. E ele, como um engenheiro e astrólogo, quando viu o meu mapa astral, ele falou: "Você é astrólogo, né? Essa é a sua missão de vida, é astrologia." E naquele momento, né, eu quando ouvi essa informação, tinha me formado há pouco tempo, ou melhor, estava há pouco tempo no mercado de trabalho, simplesmente ignorei. Engenharia é difícil pra caramba, eu passei 5 anos naquela faculdade. Depois de cálculo diferencial integral 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, CVGA, dentre outras matérias absurdas, depois de tudo isso, aí chega uma pessoa e fala que eu não sou engenheiro. Nossa, eu ignorei totalmente aquela informação. E o Fernando foi insistente. O Fernando não tinha filhos e logo muito rapidamente aquilo virou uma relação como de um mestre-discípulo. Ele estava passando para mim muito do conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida toda. Ele tinha em casa uma biblioteca de pelo menos 5.000 exemplares, quase todos de esoterismo, espiritualidade. E uma vez por semana a gente começou a se encontrar, aquela altura eu morava no Rio Capital, a gente começou a se encontrar em um restaurante em Copacabana, onde ele me ensinava tudo, desde psicologia analítica, quiromancia, astrologia, cabala, numerologia, Vedanta, Tantra, todo o conhecimento, não só o conhecimento, mas bases bibliográficas, sempre trazia livro para eu ler, e outra, no encontro seguinte, tinha que explicar o que ele ensinou, né? Eu tinha que passar pela prova, eu era testado, era um virginiano, né? Um virginiano e engenheiro. Ele mesmo falava, duplamente chato. E não quero ofender os virginianos e gosto tanto de vocês, casei com uma virginiana que daqui a pouquinho vai se apresentar em outro vídeo, tá? Então, o Fernando, ele foi um grande mestre que, no fundo, eu estava procurando, né? Alguém que com uma
ingenuidade, com uma imaturidade, mas com uma vontade por conhecimento, não só por conhecimento, por experiência. Fernando, que também já tinha passado por várias vertentes de xamanismo, e àquela altura eu estava em alguns grupos de Daime, Ayahuasca, então tinha todo o repertório, tanto de experiência quanto de conhecimento, para me ensinar, né? E sem dogmatismos, né? Sem aquela visão fechada de realidade. E também com aquele pé no chão, aquele rigor do engenheiro. Foi fundamental. Eu acho que naquela altura da vida não caberia outra pessoa para me ensinar o que eu precisava e também para abrir um leque de possibilidades que eu jamais esperaria. Fernando com seus 60, 65 anos, ensinando um jovem de 25, né? E eu sempre fui muito grato a ele. E sempre falei, um dia eu quero poder recompensar. Ele também me ensinou muitas técnicas de cura prânica, curas multidimensionais. Eu sempre falava, eu quero poder recompensar. Chegou um momento que o Fernando, né, já estava doente e eu sempre falava, quero poder tratar você, quero poder retribuir tudo que eu aprendi, né? E ele, não, a melhor forma que você tem para retribuir é passando esse conhecimento adiante. Todas as vezes que eu falava com que eu me oferecia para poder ajudá-lo de alguma forma, ele insistia. A melhor forma que você tem para retribuir é passando esse conhecimento adiante, é atuando como astrólogo, é atuando como terapeuta indiano, como o profissional que está aí. E Fernando ele se foi em setembro de 2024, né? E foi-se um grande professor. Foi-se um grande professor. E por isso que eu acabo colocando essa nova fase com essa dedicatória ao Fernando. Foi um grande amigo, um grande professor, um grande mestre. Em muitos momentos também uma figura de pai, né? E por isso eu tô aqui, Fernando. Eu tô aqui também para oficializar esse pedido que você me fez muitas vezes, passar esse conhecimento adiante. Muitas vezes eu só ficava quieto observando as situações em que eu me encontrava, mas eu já tenho feito esse pedido, inclusive a minha agenda está cheia fazendo isso. Então realmente hoje eu vivo o que eu nasci para fazer porque teve um astrólogo, engenheiro, com esse rigor, né? E me trouxe essa percepção, que me trouxe essa consciência para o meu propósito. E faz parte do meu propósito fazer o mesmo com todo mundo que chega até mim. Então, Fernando, gratidão por ter sido esse terreno fértil, ou pelo menos para muitas dessas ideias, porque uma coisa que eu lamento muito é porque eu não consegui absorver tanto conhecimento que você tinha para me oferecer. Então, hoje, eu estou aqui oficialmente, em público, agradecendo. E o Fernando, ele era bem crítico e criterioso, como um bom virginiano, engenheiro, e ele me apresentou algumas vertentes de conhecimento me que realmente me despertaram curiosidade, que traziam a informação além do óbvio. O óbvio nunca me interessou. E lá na altura de 2017 ou 2018, não me lembro,
Eu tinha acabado de passar por um processo também daquela busca pelo transcendente, chamado Viver de Luz, 21 dias de jejum profundo, sem comer, os primeiros 7 dias sem beber água, né? Essa experiência merece um vídeo à parte, porque eu descobri que eu precisava passar por essa experiência depois de uma projeção consciente com outros seres. Eu sei, a história é bem doida, né? E depois que eu passei por essa experiência, que mudou, claro, minha forma também de ver o mundo, foi uma outra experiência de quase morte, ele falou, olha, tem um canal aqui de um rapaz, um canal chamado Espiritualidade Independente, de uma pessoa, né, que pode trazer informações para o grau de dúvidas que você tem. E aí eu descobri lá até então Fábio Santos e pouco tempo depois o Lael, né? E é engraçado que enquanto o Fernando ele trouxe o conhecimento de uma forma que até aquele momento da vida eu não teria por vias normais. Eu digo isso porque depois disso eu passei por vários cursos de astrologia, vários. E olha, o único curso de astrologia que chegou, que está assim, tá equiparado ao conhecimento que o Fernando me trouxe, foi do Haroldo. Sempre falo isso para as pessoas que me procuram, que também é um engenheiro, né? O Haroldo Mendonça também é um engenheiro. Então, talvez por também ser muito chato, eu só consegui o corpo que eu precisava de conhecimento astrológico com 2 professores engenheiros, né? O primeiro o Fernando, depois o Haroldo. Porque a maioria dos cursos de astrologia que eu vejo por aí deixam a desejar, sinceramente. Mas não só isso. Muitos dos conhecimentos que o Fernando me trouxe eu não encontrei com aquele rigor da engenharia, como eu comentei. Mas o canal, o Espiritualidade Independente, me trouxe essa visão bem pé no chão sobre a espiritualidade, coisa que eu sempre busquei. E a outra dedicatória que eu faço é ao nosso querido e também saudoso Lael. Porque enquanto o Fernando me trouxe conhecimento, Lael chegou, me convidou, vai ser o astrólogo oficial da educação consciencial, né? Elian, ó, não fica com ciúmes. Lael, a gente sabe, Lael ele tem um espaço no nosso coração, e o convite veio através dele, e aí surgiu uma amizade incrível. E Lael sempre falava, você tem que falar mais, tem que passar esse conhecimento adiante, você vai encontrar expandir esse propósito quando falar sobre tudo isso. Então, exatamente para vocês, Fernando e Lael, eu, Tomás Gonçalves Araguchi, Naira, vai falar daqui a pouco, nós iniciamos essa nova fase que tenho certeza vai ser muito interessante. Eu admito, gente, a gente tem uma agenda que está um pouco apertada, a vida acontece de várias formas, a, né, a vida está acontecendo de um jeito muito intenso, então ainda não pensamos como, qual frequência os vídeos vão ao ar, mas com certeza o objetivo é trazer informação, é trazer consciência, trazer nossas experiências, trazer reflexões, discutir sobre muitas das ideias. E eu aqui peço a vocês essa confiança, né? E confiança de um caminho, de um canal aberto. Então, eu sou aquela pessoa que ouço muito bem críticas, aliás,
é o combustível que nos faz crescer ou corrigir esse crescimento. Então, podem trazer temas, podem trazer dúvidas. É claro que, como um terapeuta junguiano e como um astrólogo, muitas dessas questões serão analisadas sob esse viés. Mas, antes de qualquer coisa, eu sou um grande curioso e esse canal também tem o objetivo de explorar essas questões que nos afligem, que nos atravessam, que nos alimentam o nosso caminhar. Então, gente, olha, 25 minutos falando. Eu nem falei do meu livro, né? Pera aí, ó. Esse aqui é o meu livro. Esse aqui é o livro que eu publiquei com... Eu escrevi esse livro com... Eu escrevi com 18 anos, mas só publiquei com uns 24, 25. E esse mesmo livro, O Anjo Caído, né? Livro, tema polêmico, O Anjo Caído, olha só. Já começou assim. E que depois virou, em sua nova edição, A Caverna e a Pedra Fundamental, pela editora Madras, né? Então, uma das maiores editoras do Brasil, pelo menos de espiritualidade, publicou esse livro, é encontrado aí em todas as grandes livrarias, na Amazon, também sebos digitais. Tem esse livro também, eu nem falei, gente. Tem bastante história, mas o vídeo vai ficar muito grande e a gente se encontra muito em breve. Muito obrigado a você que ficou até o final. Muito obrigado e até mais.